Se você tem interesse por informação profissional para os mercados de gado gordo e carne bovina, seja bem-vindo à Rural Business, agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio. E como esperado, a deflagração da Operação Bullish mexe novamente com o valor das propostas de compra de gado gordo. Claro que neste momento tem muita gente interessada em valores mais baixos da arroba, incluindo produtores que estavam fora da atividade e que torcem para uma desvalorização maior do gado gordo e, consequentemente, do bezerro para voltarem à atividade de recria, principalmente. Mas nós não podemos esquecer que tanto a demanda interna de carne bovina, que é sempre um gigante, quanto a externa seguem firmes e fortes. E assim existe um limite entre o que os especuladores sonham e o que vai realmente acontecer no mercado físico de gado gordo. Se você é ou quer voltar a ser um produtor de boi magro ou ainda de boi gordo, é bom não esquecer que esse é um mercado de oferta e demanda e que os estoques de gado nos campos são muito baixos. E mais, não se vira a torneira da produção de bezerros de maneira assim tão fácil. A massa dos produtores de gado gordo do Brasil está dando sinais claros que está fora do mercado, já que o volume de negócios efetivados junto aos frigoríficos é muito baixo. E a reposição de carne bovina no varejo é lenta e com muitos buracos, depois de um final de semana de Dia das Mães classificado como excepcional em vendas. Mas como nós alertamos no início da análise, a Operação Bullish pode mudar parâmetros atuais do mercado de gado gordo, gado magro e da carne bovina aqui no Brasil. Isso porque a JBS pode diminuir fortemente seu tamanho após toda a avalanche de denúncias de corrupção sistêmica envolvendo a companhia nos últimos meses. E nesse ambiente, a Rural Business, como agência provedora de informação estratégica para o agronegócio, tem o dever de acompanhar de perto todos os escândalos financeiros e políticos que envolvem a maior compradora de gado do Brasil e que, segundo apontam as investigações da Polícia Federal, passou a controlar os abates de bovinos e o atacado de carne bovina em muitos estados com dinheiro público do BNDES. A JBS também é hoje a maior empresa nacional de produção e venda de carnes. E como o assinante da Rural Business já deve saber, está em tratativas com o Ministério Público para assinar acordos de delação premiada e de leniência, conforme reportagem publicada no último domingo pelo jornal A Folha de São Paulo. A negociação estaria sendo feita pela holding JIF, que é detentora da JBS e da Eldorado Celulose, entre outras empresas, e que é de propriedade dos irmãos Joesley e Wesley Batista. O objetivo desse acordo seria minimizar o desgaste sofrido pela empresa desde que a JBS e seus executivos se tornaram alvos de investigações da Polícia Federal por suspeitas de irregularidades. Segundo a Folha de São Paulo, foram realizados pelo menos 2 encontros entre os investigadores e os executivos da empresa. Mas as negociações ainda estariam num estágio preliminar. Ainda segundo a reportagem, a JBS propôs a realização de um acordo temático, que fique restrito às operações das quais é alvo. Mas os procuradores estariam resistindo a essa ideia e insistindo para que os acordos sejam feitos via Procuradoria-Geral da República. No Brasil, o acordo de leniência também pode ser celebrado entre o Ministério Público Federal e a parte infratora. Tanto que em novembro de 2016, a força-tarefa dos procuradores que atuam nas investigações da Operação Lava Jato confirmaram que a empreiteira Odebrecht fechou acordo de leniência com os Estados Unidos e a Suíça, naquele que foi considerado o maior acordo de leniência da história mundial. A construtora se comprometeu a pagar uma multa de 8 bilhões e 500 milhões de reais para que sejam suspensas todas as ações que envolvem a empreiteira e a Braskem, que é uma das empresas do grupo. Mas voltando à JBS, o nome Bullish, dado pela Polícia Federal, o assinante da Rural Business já conhece bem, porque em algumas análises de mercado, nós já citamos aqui os termos Bull Market, que é mercado do touro, versus Bear Market, que é o mercado do urso. Desde o começo do século passado, esses animais são utilizados para simbolizar muita coisa, muitos movimentos no mercado. Como todo mundo sabe, o ataque do touro é de baixo para cima, portanto ele sobe. Por isso, bull market é o termo ideal para falar sobre um mercado em ascensão, otimista e vigoroso.
pode ser usado para a economia em geral ou para um mercado específico, ou ainda para indicar uma empresa que subiu de maneira relâmpago, de baixo para cima, no caso da JBS. Se o mercado está bullish ou como um touro, a expectativa geral é de que os preços das ações vão subir, os investimentos vão render e que essa tendência vai continuar por algum tempo. Já o bear market, ou mercado do urso, é o oposto, pois o urso ataca de cima para baixo. Outro raciocínio é que os ursos hibernam. Eles enfrentam o inverno rigoroso, a chamada época das vacas magras. O bear market, portanto, é um mercado down, quando os preços das ações caem e levam junto a confiança de investidores e consumidores. E como provedora de estratégia de mercado para os operadores, de formação estratégica de mercado para os operadores de gado e carne bovina, a Rural Business tem o dever de voltar a alertar os seus assinantes para operar com extrema cautela nesses dias em que um intenso furacão atinge a atividade de pecuária de corte do Brasil. E antes de encerrar, você vê agora o indicador Boi Gordo Brasil. Até a próxima.